Bom, ontem nós estudamos um pouquinho sobre a vida de Daniel. Creio que tivemos a oportunidade de tirar algumas lições. E hoje nós vamos estar estudando sobre a vida de dois homens, Esdras e Neemias. E vamos ver um pouquinho sobre os 3 decretos que foram promulgados pelos reis persas e fazer uma aplicação espiritual para nós desses 3 decretos. E vamos também, talvez, dar algumas pinçadas nas reformas sociais que foram feitas por Neemias durante o seu mandato depois do ano 444 a.C. O primeiro decreto que foi dado foi pelo rei Ciro, isso no ano 536. Esse decreto está mencionado em Esdras capítulo 1. E esse primeiro decreto, Deus pede que o templo seja reconstruído. E no decorrer também desse estudo nós vamos detectar qual a prioridade de Deus. Nós vamos ver que Deus ele tem algumas prioridades. E no primeiro decreto nós podemos detectar qual é a primeira prioridade de Deus, que é o templo. Entre todas as coisas que deveriam ser edificadas e ser posto em pé novamente em Jerusalém, a primeira instância Deus escolheu o templo. O segundo decreto foi dado pelo rei Dário no ano 520. Só é bom relembrar que no ano 522 esse primeiro decreto foi revogado por falsos nerds, um rei persa que reinou somente 3 meses. E no ano 520 Dário então se ascende ao trono medo, e ele não só revalida esse decreto, mas também amplia e coloca nesse decreto algumas propriedades a mais. E esse decreto agora é para reconstruir a cidade. O templo já havia sido construído, já havia sido concluído. Esse segundo decreto então é para reconstruir a cidade. E nesse segundo decreto, Zorobabel e Josué, assim como no primeiro, estiveram trabalhando, porém houve mais 2 pessoas agregadas a esse grupo, que foi Zacarias e Ageu. E o terceiro decreto que Deus dá foi esse promulgado por Artaxerxes. Esse então é para levantar os muros de Jerusalém. E novamente esses mesmos homens estiveram envolvidos nesse empreendimento. E a aplicação espiritual que eu gostaria de fazer quanto a o que Deus considera prioridade, o porquê de o templo ter sido o primeiro a ser escolhido, eu vejo isso claro no texto de 1 Coríntios 6,19. Porque a palavra de Deus nos diz ali que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então Deus haveria necessidade de ter, a primeira instância, um local, não para morar, mas para poder descer e receber a adoração do povo. Então por isso que houve a necessidade, em primeira instância, de ter o templo, a igreja, a casa do Senhor, dentro de Jerusalém. O segundo decreto, eu gostaria de fazer uma aplicação, isso são aplicações, não interpretação, quanto a reconstruir a cidade de Jerusalém. Eu vejo como o processo que nós devemos passar a cada dia e de pedir a Deus que Ele proteja as avenidas de nossas almas, porque ali dentro da cidade iria agora ter tráfico de pessoas, coisas boas, coisas ruins iriam acontecer dentro da cidade. E o nosso templo, o nosso corpo, deve ter as avenidas da alma protegidas. Assim como o templo também deveria, de certa forma, ser protegido de qualquer coisa pagã ou idólatra que fosse permear os seus arredores dentro da cidade de Jerusalém. E eu gostaria de ler aqui 4 textos, não precisam abrir, eu só vou ler, que eu considero serem importantes no que diz respeito às avenidas de nossa alma. Provérbios 1,33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança. Nosso ouvido é uma das avenidas da alma. E se ela der ouvido à palavra de Deus, habitaremos em segurança. Provérbios 4,24. Desvia de ti a falsidade da sua boca. Nossa boca, outra avenida da alma. Nossa boca não deve ser para proferir falsidades, mas sim proferir honras e louvor ao nosso Criador. Deuteronômio 33:10. Puseram incenso no seu nariz
Nesse contexto aqui está se referindo ao incenso que era oferecido ao Senhor, o qual ascendia até o seu trono como um cheiro agradável. Então o nosso nariz não deve ser utilizado, nem o nosso nariz deve ser utilizado para cheirar coisas profanas. E Jó 31:1. Jó diz aqui que ele fez uma aliança com os seus olhos, e assim ele não pecaria contra o Senhor. Então, se nós quisermos também ter a nossa cidade protegida, o nosso corpo, o nosso templo, devemos proteger as entradas de nossa alma. Bom, o terceiro ponto é a edificação do muro. E essa é uma aplicação que eu gosto muito, que eu gosto de aplicar a nossa santificação. Porque o que protege a nossa vida, o que protege a avenida da nossa alma, querendo ou não, é a nossa comunhão com Deus, que a cada dia devemos ter durante o dia todo. Não somente pela manhã, nos horários de culto ou nos horários de oração, mas deve ser algo constante. E Atos dos Apóstolos 560 nos diz assim: a santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas de uma vida toda. Ou seja, nós devemos estar continuamente levantando o muro ao redor do nosso corpo, do nosso templo, para que possamos assim estar protegidos de qualquer ataque do inimigo. E dentro desse contexto, nós temos inserido Neemias e a sua história e as reformas que ele operou em Jerusalém. Ele operou muitas reformas, mas ele operou 4 reformas principais. E vamos olhar aqui uma por uma, quais as 4 reformas principais que ele operou. Mas antes vamos ver qual foi a atitude de Neemias ao saber a situação da cidade de Jerusalém. Embora o muro e toda a cidade havia sido concluída a construção e a reedificação de tudo, no ano 516, uma revolta de um povo chamado Magabisos, que acabou incitando um conflito entre o Egito e Medo-Pérsia, que conseguinte acabou influenciando na vida de Judá, foram feitas então rupturas desse muro. Até então Neemias achava que estava tudo bem, mas essas notícias chegaram ao seu ouvido. E vamos ver então como isso tudo aconteceu, vendo o nosso primeiro texto dessa noite, que está em Neemias capítulo 1. Vamos ver qual foi a reação, a atitude e a postura que Neemias tomou mediante a essas notícias que ele teve. Neemias capítulo 1, verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bom, Neemias, ele soube das notícias de que o muro de Jerusalém havia sido, em algumas partes, derrubado novamente, e a sua primeira atitude foi chorar pela situação não só do muro, é claro, mas do povo de Deus, a qual se encontravam naquele momento. E isso aí também nos lembra bem a história de Cristo, né? Quando ele esteve diante de Jerusalém, ele chorou por aquela cidade, demonstrando não só amor pela cidade, mas muito mais pelas almas que pereceriam muito em breve, né? E eu creio que essa deve ser a nossa atitude também. Muitas das vezes nós talvez vemos alguma atitude errada, alguma coisa errada, nós somos muito prontos em criticar ou fazer qualquer coisa, mas esquecemos de ter a atitude que esses homens tiveram, realmente sentir a dor pelo que está acontecendo com o povo de Deus, e no caso aqui, o que tinha acontecido então a Jerusalém, a cidade a qual ele tanto amava. E vamos ver um texto mais. O choro, ele não deve vir, o choro deve vir acompanhado de algo, e isso deve ser ação. Não adianta nada também eu chegar em casa e saber a situação de um irmão, o irmão está doente, passando fome, e eu choro, eu oro, eu choro, eu oro. Deve ter ação também da nossa parte. Devemos fazer alguma coisa para poder ajudar ou minimizar a dor do irmão, ou qualquer outra circunstância que envolve o nosso sofrimento para com o próximo. E Neemias, então, ele tomou coragem, ele fez algo arriscado,
ele era o copeiro do rei, na ocasião, o rei era Artaxerxes, e ele não poderia se demonstrar triste, porque a vida do rei estava confiada às suas mãos, né? E durante um tempo ele ficou um pouco triste, a tal ponto que o rei detectou a sua tristeza. E no capítulo 2, então, ele revela para o rei o seu desejo de ir até Jerusalém e faz o pedido ao rei. E o rei, então, dá a oportunidade e concede a ele até cartas de liberação para ele ir com segurança para Jerusalém e refazer todo o muro e operar as reformas que seriam necessárias nesse momento. Então ele não só sofreu pelo povo, mas também se demonstrou ser um homem de ação. Então vamos ver isso no capítulo 2. Neemias aqui ele chega em Jerusalém. Vamos ver qual a atitude dele. Ele continuou se demonstrando um homem de ação. Neemias 2, versos 13 a 15. Neemias capítulo 2, versos 13 a 15. E de noite saiu pela porta do vale, e a porta do lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Verso 14. E passei a porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal, o que estava montado. Ou seja, todos os lugares que eram possíveis para Neemias ir, ele foi. E ele fez isso à noite. Ou seja, durante a noite ele delineou todos os passos que ele deveria tomar e ele então idealizou todos os planos no que diz respeito não só às reformas que ele iria fazer, mas também à reconstrução do muro novamente. E isso aqui é uma lição muito grande para nós, que nós também devemos fazer isso a cada noite da nossa vida. Muitas das vezes passamos por problemas durante o dia, no trabalho, família, amigos, e a noite é a melhor hora para fazermos uma análise do nosso dia e vermos o que nós temos que mudar, o que temos que melhorar, o que temos que abandonar. Isso deve ser a nossa atitude cada noite. Devemos realmente averiguar a nossa vida. Eu me lembro que quando eu ia mexer com irrigação à noite lá em casa, antes de ligar a bomba, eu deveria correr todas as linhas de tubulação para ver se não havia nenhum cano desemendado, para ver se não havia nenhum expressor, que era o que a gente usava para irrigar, desconectado. E tudo isso eu deveria fazer à noite antes de ligar a bomba. E eu fazia isso a noite toda. Se eu jogasse uma rede, eu tinha que averiguar toda aquela rede. E antes de virar para outra linha de canos, eu tinha que averiguar toda aquela linha de canos. E essa deve ser a nossa atitude. Realmente nos sondar durante a noite para ver o que nós devemos mudar, para assim estarmos aprovados diante de Deus no outro dia, né? E depois de tudo analisado, o reavivamento já estava acontecendo. Mas o reavivamento deve vir acompanhado de reforma. Então Neemias começa agora a colocar em prática algumas reformas dentro do povo de Israel. E essas reformas se aplicam muito bem para nós hoje. Vamos estudar cada uma delas, as 4 principais reformas que ele começou a operar no meio do povo de Deus. E a primeira reforma foi a reforma social. Capítulo 5. Ele viu que haveria necessidade de começar a sanar esse problema. Os pobres estavam sofrendo muito. O desnível social era muito grande e a opressão por parte daquelas pessoas que tinham recursos era muito grande. Neemias 5:5. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como os seus filhos. Eis que sejamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Esses homens, eles haviam vendido até seus próprios filhos, alguns dos pobres, para pessoas do próprio povo que haviam mais recursos. As suas pequenas propriedades haviam sido vendidas também. Pessoas do próprio povo haviam comprado.
haviam comprado suas propriedades, porque o desnível social era muito grande. E Neemias então detectou qual seria a primeira necessidade do povo, ou seja, uma necessidade urgente, pessoas estavam padecendo de fome. Ele tentou então incutir na mente do povo que eles deveriam se unir e que a desigualdade e o desnível social não poderia existir no meio do povo de Deus, como não pode existir hoje. E isso é uma lição muito grande para nós como cristãos, porque muitas das vezes nós temos o costume de ver alguém com problema, dar aquele tapinha no ombro, Deus vai prover, meu amigo, vai lá que Deus vai fazer o melhor para você, e tchau. E eu creio que essa talvez não seja a melhor atitude, porque se nós realmente quisermos ser cristãos de valor, nós devemos fazer o possível, porque o impossível Deus faz. E se eu fizer o possível, o que está ao meu alcance, eu creio que já vai ser de muita ajuda. E se você tiver condições de fazer mais do que o possível, nós devemos fazer. Porque às vezes eu posso pensar que ao dar 1 quilo de arroz para alguém que está necessitado não será muita coisa. Mas para quem não tem nem 1 quilo de arroz, isso vai ser muita coisa. Existem pessoas hoje que perecem de fome. Eu tenho certeza que cada um aqui deve conhecer alguma pessoa, algum vizinho que tem uma necessidade de dinheiro, de roupa, de alimento, de casa. E se nós quisermos realmente ser cristãos de valor diante de Deus, nós devemos tomar essas pessoas pelas mãos e ajudar com o nosso alimento, com o nosso dinheiro, com a nossa roupa, com as nossas orações. Devemos tomá-las e jogar nas costas se necessário, porque isso é o que Cristo faz conosco. Cristo ele não olha para nossas limitações ou o que nós estamos fazendo por Ele, mas na medida do possível Ele sana todas as nossas necessidades. E é isso que nós devemos fazer com os nossos irmãos que necessitam do nosso apoio e nossa ajuda. Eu me lembro que certa vez um carro que a gente estava puxando água agarrou dentro de um rio e era de areia, aí era uma picape bem pesada, e o rio começou a escavar embaixo do pneu, a areia começou a ir embora e o carro assentou dentro do rio e entrou água no motor e o carro parou. Então a gente pegou uma junta de boi que tínhamos e amarramos ela ao carro e começamos a puxar. E uma era mais forte, o mais forte era nós o chamávamos de queimado, e o outro era branquinho. E esse queimado, ele era realmente um touro de disposição. E a hora que ele começou a puxar, ele viu que o branquinho não estava conseguindo fazer o trabalho em igualdade com ele, ele pegou e inclinou o seu corpo e puxou o carro, puxou o boi branco, puxou tudo e foi embora puxando tudo, sozinho. E isso é o que Jesus faz conosco, meu amigo. Às vezes nós não conseguimos andar, Jesus nos joga nas costas, vai nos levando para o nosso fardo, vai nos levando embora. E isso nós devemos fazer com os nossos irmãos que são mais necessitados. E essa foi a primeira grande reforma que Neemias operou dentro do povo de Israel. A segunda grande reforma que ele fez foi acerca dos dízimos. Vamos ver um texto mais, em Neemias capítulo 12. Resolvido o problema da desigualdade social, agora ele avança. Ele detecta que existe uma necessidade acerca dos dízimos. Capítulo 12, verso 44. Neemias, capítulo 12, verso 44. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos para ajuntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Neemias, quando chegou, ele teve uma surpresa muito grande, porque os levitas não estavam trabalhando no seu ofício. Muitos estavam no serviço secular, outros tinham voltado para suas regiões, para suas casas, e não estavam fazendo aquilo que era o ofício deles, serem os líderes espirituais do povo. E ele então procurou saber o que tinha acontecido. Aí eles explicaram: olha, o povo não está pagando dízimo e a gente está ficando com fome. Então nem os levitas, nem os sacerdotes, nem os cantores levitas estavam desempenhando a sua função, simplesmente porque o povo estava negligenciando o dízimo, então eles não teriam como sobreviver, né, daquilo que era por direito deles.
E isso aconteceu também com o movimento milerita, aquele homem ali, o segundo, o terceiro da coluna de cima, e aquele último de óculos lá, John Neves Andrews e Loughborough, eles durante um período, eles se retiraram do trabalho missionário, em 1856, porque ainda não havia sistematizado o sistema de dízimos na nossa igreja. E nem a igreja mesmo havia sido organizada, né? Eles se retiraram para o trabalho secular. E foram, então, tentar angariar fundos para poder sustentar suas famílias. Então, Ellen G. White soube disso, e esses dois homens eram jovens e proeminentes, e ela julgou ser um desperdício perder 2 talentos desses. E foi até eles. E chegou lá, ela disse até aquela famosa frase para este daqui, Loughborough: o que fazes aqui, Elias? E ele então saiu e explicou toda a situação, que não teriam condições de estar na obra, porque eles não teriam como sobreviver, suas famílias iriam perecer de fome, e eles não poderiam continuar trabalhando tempo integral na obra. Então, na mesma hora, Ellen G. White pediu que Andrews, uma pessoa super capacitada, elaborasse e levantasse de dentro da Bíblia todo um esquema, testificando dentro da palavra de Deus a devolução dos dízimos, o qual em 1861 foi sistematizado por Tiago White. Então os ministros e os obreiros começaram a receber salários e puderam então se dedicar em tempo integral à obra de Deus. E Neemias também fez isso. Ele induziu o povo através da palavra de Deus que era necessário a devolução dos dízimos. E ele foi bem enfático. Prova disso é que Neemias foi contemporâneo de Malaquias foi contemporâneo de Neemias, e também foi bem enfático acerca da devolução dos dízimos. E isso é claro que deve ser também não só uma advertência, mas uma repreensão para nós hoje. Porque se nós quisermos apressar a vinda de Cristo, devemos cooperar com os nossos dons financeiros também, né? Isso é importante. E esta foi a segunda reforma social, a segunda reforma que Neemias operou no meio do povo de Israel. E a terceira reforma, que eu considero ser muito importante, e eu considero também hoje ser uma das reformas que nós devemos fazer nos nossos dias, que de uma forma geral eu vejo que não fazemos, e é a reforma do sábado. Vamos ver um texto mais, Neemias 13, 15. Neemias 13, 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a espécie de carga que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E prostrei-me contra eles no dia em que vendiam mantimentos. E aqui está se referindo ao povo judeu mesmo. O povo judeu que era tão fiel ao sábado, tão restrito à guarda do sábado. Nesse período aqui eles estavam transgredindo o sábado, fazendo trabalhos que não era lícito aos sábados. Eu gostaria de ler 2 textos. Um está em Orientação da Criança, página 530. Ao começar o sábado, devemos pôr-nos guarda a nós mesmos, os nossos atos e palavras, para que não roubemos a Deus, apropriando-nos para o nosso próprio uso daquele tempo que pertence estritamente ao Senhor. Então existe o perigo e a possibilidade de nós estarmos roubando o tempo do Senhor. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. Lembrai-vos de que cada minuto é tempo sagrado. Nós vamos olhar a palavra de Deus, do começo ao fim, Gênesis, Apocalipse. Nós vamos ver que Deus dá sempre uma atenção especial ao sábado. E essa mesma atenção especial, nós hoje, como povo de Deus, deveríamos dar. Porque muitas das vezes, sem saber, roubamos a Deus, talvez não nos dízimos, nem nas ofertas, nem no cominho, mas talvez roubamos no sábado. Porque Ele nos deu bastante tempo para fazer as nossas coisas. E Ele, de certa forma, demonstrou muita humildade e abnegação, porque o que Ele requer de nós é somente 24 horas.
somente no dia. E muitas das vezes nós ainda, com as nossas atitudes egoístas, conseguimos roubar um pouquinho ainda desses minutos que Deus nos deu. Então nós devemos realmente pedir discernimento ao Senhor e estudar cada dia mais sobre esse dia. Porque eu creio que, mesmo se toda a luz for revelada sobre nós, nós nunca vamos conseguir guardar o sábado como deve ser guardado. Eu creio que nós só conseguimos guardar na plenitude mesmo, e só vamos reconhecer a santidade desse dia nas mansões celestiais. Mas nós devemos nos apegar ao que está revelado. E o que está revelado é que nós devemos tomar muito cuidado para não roubar os minutos preciosos de Deus. A quarta reforma que Neemias operou foi a reforma do casamento. Um verso mais. Essa é a última, mas eu creio que não foi a menos importante, porque foi a que causou mais irritação em Neemias. Verso 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Neemias 13, verso 23. Aqui nós temos um quadro um tanto inusitado para um judeu, porque o povo judeu era um povo separado, restrito, era um povo que Deus proibia a associação com qualquer outra nação. Mas nesse momento aqui, até com mulheres de outras nações, eles haviam se casado. E não só haviam casado, mas haviam tido filhos, e havia agora até uma mistura de língua. Eles falavam hebraico e com outras línguas misturadas. E Deus, através de Neemias, reprovou esse ato do povo. Ele viu que esse julgo desigual iria acarretar pecado no meio do povo. Eu me lembro da minha irmã, quando nós nos mudamos de Afonso Cláudio para uma cidade mais próxima da capital, Afonso Cláudio está cerca de 200 quilômetros da capital. Nós mudamos para um lugar agora que dá cerca de 20 ou 30 quilômetros, embora seja no interior. Ela também foi nascida num berço adventista, e ao mudar para essa nova cidade, para esse novo interior lá, perto da cidade de Cariacica, ela conheceu um rapaz católico, casou-se com esse rapaz católico, na igreja católica. Ela, durante um tempo, continuou indo na adventista, mas depois parou. Tiveram um filho, uns 5 anos, Jonathan. E agora, há pouco tempo, eles fizeram 9 anos de casado, e para surpresa dela, ele abandonou. E sob circunstâncias bem abomináveis ainda. E hoje ela é uma jovem de 28 anos, com um filho, solteira, abandonada pelo menos, E é claro que voltou para a casa do meu pai, como geralmente acontece. E eu vejo que não valeu de nada. No dia que ela foi se casar, tinha 8 testemunhas, 4 para cada um. E acabou resultando em um divórcio do mesmo jeito. Na época de Cristo era necessário somente 2 testemunhas. Somente o pai da noiva e do noivo, um escriba e um documento chamado Ketuba, já era o suficiente. E nem havia necessidade dos noivos estarem presentes. E os relacionamentos duravam mais do que hoje em dia. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas casam já com a intenção de desfazer o casamento. Muitos amigos meus dizem: eu vou casar, se não der certo, eu me separo. Mas para o povo de Deus é um pouco complicado, porque nós somos um pouco restritos pela palavra de Deus, porque nós sabemos muito bem qual é o motivo que Deus aceita que o homem venha se divorciar, que é o adultério. Então, nós devemos ter muito cuidado, principalmente aqueles que não são casados. E eu não sou casado, eu tomo um cuidado todo especial com isso, porque você dividir pelo resto de sua vida o lar com alguém, eu creio que não é uma coisa muito fácil. Eu creio que realmente é uma coisa muito difícil. E é por isso que Satanás tem trabalhado tanto no seio das famílias. Porque quando ele atinge uma pessoa, toda a família é desestruturada. Uma pessoa é o suficiente. Então aqueles que têm famílias, que são casados, que pretendem se casar, devem ter realmente uma atenção especial. E a palavra de Deus nos diz assim, que aqueles que têm a intenção de se casar, se oram 2 vezes, devem orar 4. Se oram 4, devem orar 8. Ou seja,
deve orar o dobro do que você até ali estava orando. E Neemias, ele detectou esse problema, e ele também, então, sanou esse problema no meio do povo de Deus ali. No caso de Esdras, nós vemos a história ali que foi mais restrita ainda no capítulo. Deus pediu, no capítulo 10, Deus pediu que Esdras ordenasse ao povo que dispensasse todas as mulheres e os filhos que não faziam parte do povo judeu. Então nós vemos realmente que Deus é um Deus que Ele zela pelo bem-estar das suas famílias. Vemos também a atitude de Finéias em Números 25, quando ele vê um israelita se envolvendo com a moabita. Ele atravessa os dois com a lança, como demonstração de indignação, e Deus aprova a sua atitude. Então realmente a palavra de Deus, ela nos aconselha muito no tocante ao casamento. E eu creio que nós devemos realmente orar muito mais se tivermos intenção de casar. E mesmo os que são casados, né? Porque os que são casados não estão isentos de sofrer qualquer problema ou qualquer decepção, né? Então que nós possamos ter isso sempre em mente e colocar, não só ter em mente, mas colocar em prática esses princípios. E nessa noite, meus amados, Deus faz um convite especial a você. Deus, Ele convida você a fazer uma reforma na sua vida. Não somente uma reforma formal, mas realmente uma reforma de coração. Se você ainda não operou na sua vida uma reforma social, de querer ajudar o seu próximo, de querer ajudar o irmão, de querer ajudar o amigo, não somente com palavras, porque na história de Cristo e no seu ministério, durante 3 anos e meio, nós vemos aqui claramente que Cristo não era um homem somente de palavras. Quando ele estava diante das multidões, ele seguia um processo. O primeiro processo dele era curar a enfermidade do povo. O segundo era alimentar o povo. E o terceiro, ele entrava com a palavra, porque aí o terreno estava preparado, o solo estava preparado. E a possibilidade daquela semente germinar ia ser muito grande. Porque imagina bem se eu estou numa situação que estou passando fome, estou doente, e chega alguém lá e abre a Bíblia, olha, irmão, vamos estudar o milênio agora, e eu com fome e doente. O mínimo que eu vou querer fazer é mandar o irmão embora. Então nós realmente devemos ter um cuidado todo especial ao preparar o terreno para entrarmos em contato com as pessoas. E eu creio que se nós sanarmos primeiro a fome, doença, as necessidades da pessoa, além de você criar um vínculo com aquela pessoa, você vai preparar o terreno de forma que a semente vai estar mais propícia a se desenvolver e frutificar. Bom, isso na roça é muito comum. Na roça nós temos estágios. A primeira coisa é limpar o solo, depois é preparar o solo, depois a semente. Se você fizer esses processos aí, possivelmente você vai colher bons frutos. E a segunda reforma que Deus convida para nós fazermos essa noite é que nós devemos realmente ajudar os nossos irmãos com os nossos dons que Deus tem nos dado. Eu creio que pela graça de Deus aqui ninguém tem passado necessidade, pelo menos no nosso meio. Aqui, ninguém tem passado necessidades. Eu sei que talvez nós não comemos aquilo que gostaríamos, mesas fartas, mas eu creio que o suficiente para a nossa subsistência, Deus tem dado. Amém. Na ocasião do Egito, Deus deu somente o maná. E comeram isso durante 40 anos. No primeiro dia, talvez, o povo até achou interessante, mas 40 anos comeu a mesma coisa. O povo mesmo deixou bem claro que não era muito agradável. Mas eu tenho certeza que nos nossos lares aqui é diferente. Deus tem nos dado fartura. A cada lugar que eu tenho ido, que Deus tem me dado a oportunidade, eu tenho visto que Deus tem um cuidado especial com o seu povo, tem dado alimento, não só em quantidade, mas qualidade também. Então nós podemos, sem dúvida, auxiliar algumas pessoas. Alexandre e eu fizemos uma visita sábado, e a irmã ali, e fomos até uma casa e a pessoa não tinha alimento. Ela falou, bom, a gente nem almoçou ainda. E o Alexandre falou, vou levar essas coisas aqui, mas são coisas tão simples. E a pessoa falou, poxa vida, eu nem almocei ainda. Então ele deu um sorrisão e falou, então estamos aqui. E realmente aquela pouca comida ia fazer a diferença na vida daquela mulher naquele dia. E se a gente for olhar desse prisma, como é fácil arrancar um sorriso de uma pessoa ou fazer uma pessoa feliz, né? No meio da necessidade.
E a terceira reforma que Deus chama para que venhamos para fazermos nessa noite é a reforma do sábado. Eu sei que é compreensível, eu não sei se Deus aceita, mas eu sei que é compreensível a sexta-feira. Muitas das vezes nós temos que entrar um pouquinho ali no dia do Senhor, roubamos aqueles minutinhos ali. Às vezes no sábado roubamos mais alguns minutinhos, né? Só que é perigoso se a gente for somar esses minutinhos. E eu me lembro que quando eu estava iniciando na igreja, de forma mais firme, aí um amigo de mais experiência da igreja sempre me falava: não, mas você não precisa ser tão rígido quanto a sexta-feira, porque Deus entende se você fizer seu pôr do sol em pé lá dentro do ônibus, chegando em casa às 7 horas da noite. Deus entende se você tiver que reunir a sua família 4 horas da tarde para fazer o pôr do sol no sábado, para poder ir para o trabalho e chegar às 6 horas. Então, eu falo para os amados que isso é um risco muito grande que corremos. Se começarmos a condescender com esses pequenos minutos, esses minutos podem ir aumentando, até chegar a um ponto em que nós não estaremos roubando mais minutos de Deus, mas sim estaremos roubando o dia. E o ser humano ele tem uma tendência muito grande a se acostumar com a situação. E depois que você se acostuma com a situação, é igual vício. Para largar vai ser muito difícil mesmo. Eu tenho um amigo que ele luta contra o cigarro há alguns anos já. E não tem tido vitória. Simplesmente porque ele não cortou o mal pela raiz no início. Embora eu avisava, eu falava: rapaz, se você ficar fumando, você vai acabar viciando. Ele: não, eu fumo só por esporte, é bacana e tudo. Eu falei: você vai acabar viciando. E ele sempre fumava. E depois de 2 anos, ele hoje é um homem viciado. E inúmeras vezes ele joga a carteira de cigarro dele lá dentro do rio, e daqui a pouco ele monta na moto e sai correndo para a rua para comprar outra carteira de cigarro. E hoje é um homem dominado pelo vício. E a quarta reforma que Deus chama os irmãos a fazer hoje, e não é menos importante, é a reforma dos nossos casamentos. E eu creio que, no meu ponto de vista, essa seria a mais importante. Porque se tem um meio que Satanás hoje trabalha e tenta derrubar, é os casamentos. E Deus nessa noite convida você, pelo menos aqueles que são casados, a chegar no seu lar, colocar-se de joelho com a esposa e orar a Deus. Agradecer pelos anos de companheirismo, que seja 1 ano, 1 mês, ou que seja 10 anos, 20 anos ou 30 anos. Muitas das vezes nós não fazemos essas pequenas coisas, mas isso faz a diferença no nosso casamento, no casamento de vocês que são casados. Quantos aqui tem celular? Os homens? Todos, quase todos, né? E quantos daqui já tiraram um dia assim, para poder ligar para a esposa e falar: olha amor, eu estou ligando porque eu quero orar 1 minuto com você agora. 1 minuto somente. E pelo pouco que eu conheço as mulheres, eu tenho certeza que elas iriam gostar muito. E se nós fizermos isso, eu tenho certeza que não só a vida espiritual do homem ou da mulher vai melhorar, mas a vida conjugal vai melhorar, a vida da família vai melhorar. Porque a palavra de Deus nos diz assim que o casamento deve ser um pré-gozo do céu. E isso é uma coisa muito séria. Eu considero que aqueles que são casados deveriam considerar isso uma coisa muito séria também. E se perguntar: será que o meu casamento tem sido um pré-gozo do céu? Será que a minha atitude para com a minha esposa, ou a minha atitude para com o meu esposo, está demonstrando uma atitude cristã digna de honra e louvor dos anjos? Aqueles que tomam a decisão de se envolver no relacionamento e se casar, eles estão abraçando uma responsabilidade muito grande. E eu gostaria de falar realmente ao coração daqueles que são casados, para que deem bastante valor os momentos que Deus dá para vocês, principalmente em união aqui nesse mundo. Porque quando entra a discórdia dentro de um lar, é a pior coisa que pode existir no mundo. Um lar infeliz é a tristeza de Deus e a felicidade de Satanás. Porque um lar
onde a discórdia reina, o rei é Satanás. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer um rei desse dentro de casa. Eu tenho certeza que todos querem os anjos do Senhor louvando, dando selo de aprovação a cada atitude, quando o marido chega e lava a louça, quando a esposa chega e faz aquele prato especial para o marido. E Deus anota isso tudo como boas obras. E é isso que Deus chama você a fazer essa noite, meu amado. Fazer uma reforma no seu casamento. E não só uma reforma no seu casamento, mas também sentir prazer e gozo ao ajudar um amigo. Sentir prazer e gozo nas horas do sábado, nos minutos do sábado, nos segundos dos sábados. Fazer uma reforma dentro da sua igreja, com os irmãos, com os amigos, com aquelas pessoas as quais entramos em contato no trabalho. Se você já é uma pessoa que sente gozo em fazer isso, amém por isso. E eu louvo e agradeço a Deus por isso. Mas se nós ainda não sentimos prazer nessas coisas, nós devemos orar mais ao Senhor. Se nós não sentimos prazer em estender a mão para o necessitado, nós devemos orar mais. Se nós não sentimos prazer naqueles minutinhos que antecedem o sábado, devemos orar mais. Eu tenho um amigo que me chamou muita atenção, e é ele que me deu estudos bíblicos há 3 anos atrás. Ele, alguns minutos antes do pôr do sol, ele pega o violão e começa a louvar ao Senhor, para receber o sábado entoando louvores a Deus. E quando eu ia para a casa dele, ele fazia isso, aquilo, meu coração ficava excitante de felicidade. Eu falava, poxa vida, esse homem tem tanto prazer no sábado. E os dias que eu não estava com ele, às vezes eu nem fazia o pôr do sol, nem me lembrava do pôr do sol. Então, a nossa atitude em guardar o sábado da forma correta vai influenciar a vida dos nossos amigos também. Bom, se você já sente prazer em fazer todas essas coisas, louve ao Senhor por isso. Mas se você ainda não sente prazer em fazer essas coisas, eu convido que nesse momento nós nos coloquemos de joelhos e vamos clamar de todo o coração ao Senhor, para que Ele nos ajude a operar essas reformas na nossa vida. Não somente essas, mas todas as reformas necessárias para podermos um dia poder guardar o sábado no céu. Vamos colocar de joelho. Santo Deus, maravilhoso Pai que nos céus habitas. Digno é o seu nome, meu Pai, de louvor, de glória e de honra. Amém. Sabemos, ó Pai, que a nossa vida sem Ti nada é. Sabemos, ó Pai, que as nossas reformas, se não tiver o selo de Sua aprovação, de nada vale. É por isso que nessa noite, ó Pai, gostaríamos de nos entregar em Suas mãos. Gostaríamos de pedir, ó Pai, e suplicar a presença do Seu Santo Espírito em nossos lares, em nossas vidas e em nossos corações. Que o nosso viver diário seja viver para Cristo e morrer para esse mundo. Amém. Que o Seu Santo Espírito venha morar em nossos corações e ajude-nos, ó Pai, a defender a honra de Cristo nesse mundo vil e escuro. Esteja com os nossos queridos amigos e irmãos e que o Senhor nos leve e nos conduza com segurança até os nossos lares. Amém. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, intenta ser